Boa noite, pessoal. Nós estamos aí começando mais uma aula e hoje o nosso tema, o tema terminou a LDB e agora nós vamos aí estar começando a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, tá ok? Para a gente já começar a explicar, a BNCC, ela não é o currículo em si, né, gente? Antes da gente começar a apresentar, mas sim, ela é um documento que norteia a elaboração do currículo. Então, ela é o documento hoje, né, mais importante no que se refere aos currículos das escolas, tá ok? E, como eu já disse, quando a gente fala em currículo, nós falamos em currículo comum e currículo diversificado. É exatamente aí que a LDB entra, ou seja, ela vai ser comum porque ela vai ser um currículo para todos que moram, que estudam em qualquer escola, em qualquer estado, em qualquer localidade do nosso país. E ela vai ser diversificada porque ela vai trazer a questão da regionalidade. Ou seja, por quê? Porque nenhuma escola é igual a outra, tem as suas especificidades. Então, a LDB ela veio exatamente para estar abordando essa questão, sem dizer, é claro, né, que ela vai trazer também as suas competências, nós temos lá as suas 10 competências, que vão vão construir uma educação ética, justa, de qualidade, para todos. Então, essas competências que elas vão, né, sendo construídas desde a educação infantil. Então, todo o processo da educação básica, essas competências elas vão sendo elaboradas, elas vão sendo construídas, elas vão sendo significativas para os alunos. Então, agora eu vou estar colocando aí os slides, né, para que a gente possa estar acompanhando todo o processo da educação infantil. Hoje, é claro que a BNCC ela é bem longa, é um documento extenso, e esse documento, né, a BNCC, ela foi elaborada, ela foi pensada, ela foi construída a partir de outros documentos, como já vem trabalhando isso com vocês consecutivamente, né, todo momento, que é, primeiro, a Constituição, que é a lei máxima do nosso país, e eu sempre coloco, né, da necessidade de fazer o recorte na Constituição, porque nós não vamos trabalhar a Constituição como toda, mas nós vamos trabalhar o recorte dela, ou seja, aquilo, tá, que se refere à questão da educação. E aí nós temos a LDB, que é o documento que nós estudamos aí, é claro que ele não deu para estudar a LDB na sua plenitude. Por quê? Porque também é um documento extenso. A LDB, para que a gente, de fato, compreenda a LDB, não adianta só ficar nessa questão de aula, de ouvir, nós temos que conviver, então a gente temos que viver também. Então, por isso a gente trabalha aquilo que é mais importante, claro que tudo é importante, mas aquilo que nos define, principalmente no que se refere à questão da educação básica. Depois nós temos o PNE, nós temos o CONAI, que ele é fruto aí do PNE, temos o PNE, que é o Plano Nacional da Educação. Então, esses são os documentos que, estruturados, lidos, pensados, temos as diretrizes também, que foi, né, que fundamentou, vamos dizer, a construção da BNCC. Então, ela não surgiu do nada, ok? Então, agora a professora vai entrar aí com os slides, eu vou tentar trabalhar o máximo possível, mas não adianta a gente dar aula de 1h30, 2 horas, porque realmente o conhecimento não acontece assim. O conhecimento vai acontecendo à medida que nós vamos elaborando, vamos estruturando, vamos pensando, vamos entendendo como todo esse processo ele acontece na prática, ou seja, no chão da escola. Então, eu vou aqui colocar os slides. E é importante dizer que eu passei os slides, eu fiz algumas mudanças nele, por quê? Para ficar mais enxuto, mas eu passei para vocês na plenitude. Não, claro que não a BNCC completa,
mas aquilo que é focado, né, que é necessário a gente trabalhar, mas mesmo assim eu reduzi um pouco mais, mas vocês têm toda a estrutura dela. Então, eu vou sair daqui um pouquinho, né, para poder estar aí com vocês. Então, vamos lá. Né? A primeira coisa, espero que vocês estejam vendo, esteja legal. Está aí, né, a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. E o próprio nome já diz, Base Nacional Comum Curricular. A base do currículo é igual para todos, ok? Então, o que é a base? A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento, isso é muito importante vocês saberem. As pessoas confundem, acham que a BNCC é o currículo, mas a BNCC não é o currículo. A BNCC é o documento que norteia a elaboração do currículo. Então, é importante a gente ter, né, essa visão, esse olhar sobre o que é, de fato, a Base Nacional Comum Curricular. Ela tem um caráter normativo, ou seja, ela é uma norma, ela vem aí para cumprir o seu papel, que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos, não são alguns alunos, são todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidade da educação básica, lembrando quais são, né, as etapas, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Quando a gente fala em educação infantil, nós fazemos aí, a gente abre a seta, que é, no caso aí, nós vamos especificar bem, a creche, do 0 aos 3 anos e 11 meses, e depois a pré-escola, dos 4 aos 5 anos e 11 meses. Depois disso, nós temos a etapa do ensino fundamental, que também nós subdividimos em dois, fundamental anos iniciais e anos finais, e nós também temos o ensino médio. Então, essas são as etapas da educação básica, perdão, da educação, né? Da educação básica, claro, que a BNCC, ou seja, ela trabalha, o currículo dela está permeado na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Perfeito, gente? De modo a que tenha assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é o PNE, é um documento também extenso que nós temos que trabalhar, mas eu fiquei aqui pensando que a semana que vem eu pretendo iniciar o processo do término da BNCC, mas ela é extensa. Na semana que vem, nós vamos estar trabalhando, que não é tão extenso, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí eu já vou para a parte já específica. Depois eu retomo com o PNE. Não fica um curso muito cansativo e a gente quer ir trabalhar, né, de forma bem diversificada. Então, eu coloquei em vermelho, que eu construí. Então, este documento normativo aplica-se exclusivamente, essas palavras, gente, coloca, risca, ela acontece de forma exclusiva na educação escolar e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral. Isso é fundamental. Todo o processo da Base Nacional Comum Curricular, como eu já disse, ligado a outros documentos, eles fazem esse olhar da formação, do ser integral, daquele ser integral em que aspecto? Nos aspectos políticos, nos aspectos sociais, nos aspectos econômicos, das relações. Então, é importante que a gente foque nesse contexto, tá ok, pessoal? Formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica, que hoje ela está vigente dentro da própria BNCC. Então, essa é a função da Base Nacional. Por que ela é tudo isso? Porque a própria LDB traz isso como fundamento da educação do país, ok?
Então, eu não vou, só vou falar, não vou entrar nisso, como a professora já disse, esses são documentos que nortearam a elaboração da BNCC. A Constituição, a LDB, o CONAI, o PNE, as diretrizes. Depois de todos os documentos lidos, relidos, modificados, elaborou-se a BNCC. Então, também já coloquei para vocês, mas é bom a gente frisar, a BNCC aí ela está focada nessas etapas, educação infantil, fundamental e médio. Guarde que isso aí, de fato, é muito importante. E quando eles fazem a elaboração da situação-problema, eles trazem, dá para ver se você, de fato, compreende, sabe quais são as etapas da educação brasileira. A BNCC, ela trabalha com 10 competências gerais. Eu não vou trabalhar da forma que está dentro do documento, mas vou fazer uma visão geral para vocês. O que cada uma dessas competências, né, trabalha na construção aí do nosso currículo e da formação humana, integral, ética de nossos estudantes. Então, ela é permeada por essas 10 competências. Então, o que quer dizer isso? O aluno, ao entrar na escola, lembrando que a escola é o primeiro espaço onde as nossas crianças começam a ter relações amplas, ou seja, fora da família. Então, ele vai conhecer novos amigos, vai conhecer outros professores, vai conhecer outros olhares, outras visões de mundo. Aí, o que acontece? É necessário que, a partir do momento que a criança entra na escola, e lá na frente eu vou falar das etapas da criança, dos bebês, das crianças bem pequenas, da criança pequena. Então, desde quando ela entra na escola, ela já vai sendo trabalhada com as nossas crianças essas competências. E essas competências, uma está muito profundamente interligadas a outras. Para quê? Porque a sustentação da educação começa na educação infantil. E ali a criança tem que brincar, ela tem que conviver, ela tem que discutir, ela tem que pintar, ela tem que, né, ser orientada, tudo isso. Toda essa relação que ela estabelece na educação infantil vai dar suporte para ela ser como um aluno, uma criança bem direcionada para o ensino fundamental. E ali no ensino fundamental, ela vai precisar dessas competências que foram sendo construídas na educação infantil para que dê suporte ao ensino fundamental. E ali, no ensino fundamental, ela vai aprender outras competências que, juntas com as competências da educação infantil, elas vão fortalecer as competências do ensino médio. Então, essas competências, elas estão extremamente interligadas, ou seja, são competências que uma não se faz sem a outra, mas uma completa a outra. Isso é muito importante vocês saberem. Então, por isso que eu falo, não adianta a gente ficar lendo, a gente tem que compreender cada processo. Então, eu fiz um resuminho para vocês, eu creio que seja mais produtivo, só para tirar isso aqui, do que a gente ficar lendo de forma ampla, e esse resumo já dá uma visão geral. Então, nós temos esses 10 competências. Essas competências, não é necessário que elas aconteçam de forma, né, uma atrás da outra, mas é importante que a gente siga alguma lógica. Por quê? Uma criança da educação infantil, ela não vai conseguir trazer as competências do ensino médio, ou a competência do ensino fundamental, mas sabendo que as competências do ensino da educação infantil vai favorecer as outras competências. Olha que, né, profundo isso. Então, a primeira competência é a competência do conhecimento. O que é isso? Elevar aí, vem a educação infantil também, elevar a criança, o adolescente, os alunos a compreender ou a entender como o mundo funciona. As suas relações interpessoais, a questão da ciência, a questão da cultura, da tecnologia. Então, como é que se dá essa construção do conhecimento? Isso a gente trabalha lá desde pequenininho, né? Na prática, o que é isso?
valorizar o saber acumulado pela humanidade para explicar a realidade e continuar aprendendo a construir uma sociedade justa, mais justa. Ou seja, quanto mais conhecimento essas crianças vão trazendo para o mundo, mais condições elas têm de abrir janela para enxergar o mundo como de fato ele é e poder fazer essa transformação, ok? O pensamento científico, crítico, criativo, é aí que entra a capacidade de criar, de questionar, de participar, de elaborar, de sentir, de vivenciar, de ter curiosidade, de investigar. Isso está lá na educação infantil? Ok. Isso está no ensino fundamental? Ok. Isso está no ensino médio? Ok. Criança, desde pequenininha, ela tem que vivenciar. Ela tem que saber diferenciar o barulho de um carro, o barulho... E aí entra o papel do professor comprometido. O que é isso na prática? Fazer perguntas, testar ideias, investigar causas, resolver problemas reais e criar soluções inovadoras com base na ciência. Então, a criança, o jovem, o adolescente, interagir com o mundo, questionar, buscar vivenciar, buscar na ciência o que a ciência está apostando, é construir novos mecanismos, construir carrinhos com energia, eletricidade, é pôr a criança em contato com o mundo, com a ciência, com a pesquisa. O 3 é repertório cultural, ou seja, aí vem todo o lado da bagagem artística. Quando a criança é pequenininha lá, vai tocar, vai chacoalhar, fazer bandinha, discutir som, quais são, né, os sons mais agudos ou não, som alto, baixo. É a criança interagindo, é a criança fazendo cultura, fazendo arte. A arte, no bom sentido da arte, a arte da produção. Aí, o que é trabalhar isso no campo da prática, né? Apreciar as diferentes manifestações artísticas. Não só no mundo onde a criança tem inserida, mas também na regional, também no campo nacional, do campo internacional. É a criança saber lidar com as diferenças, com as diversidades, é expressar por meio das diversas formas de arte e cultura. Aí vocês estão vendo, porque quando a gente fala que a educação ela é plena, ela é total, ela é holística, é o ser humano sendo construído em toda a sua plenitude. Comunicação é saber expressar, fazer-se entender, é saber falar, é saber escutar, é saber dar opinião e aceitar a opinião do outro. Então, é utilizar várias linguagens, entender que as linguagens não são só as linguagens faladas. Nós temos vários tipos de linguagem, nós temos a falada, nós temos a escrita, nós temos a visual, nós temos a corporal, nós temos a digital, partilhar ideias, sentimentos, informações diferentes, em diferentes situações. O pessoal vai pegando, vai lembrando o que eu posso fazer na primeira competência, que é o conhecimento. Se eu estivesse em sala de aula agora, o que eu faria com os meus alunos? Porque se vocês praticarem isso, vocês vão conseguir praticar situações de problemas. É isso que eles querem, saber se vocês têm competências, de fato, para serem professores. E uma das questões fundamentais do professor, além do conhecimento, é saber criar, né? A cultura digital é a relação que o sujeito, né, mantém com a questão da sabedoria da tecnológica, do mundo digital de forma geral. Na prática, o que é isso? Tá? Usar ferramentas digitais de forma crítica, não é só para jogos, é para vocês fazerem a relação de mediação com a tecnologia, buscar na tecnologia formas de pesquisa, de mediar conhecimento, né, de forma ética e responsável para se comunicar, pesquisar, criar conteúdos e resolver problemas. Fica aí um trabalho para vocês de construir como que eu faço uma atividade que eu traga a questão da cultura digital para dentro da sala de aula, para que a gente desperte no aluno que tecnologia, que celular
não é para jogos, não é só para trocar mensagens, é para fazer a gente crescer, é para fazer a gente ampliar conhecimento. Trabalho e projeto de vida, ou seja, fazer com que o aluno seja autônomo, que ele tenha autonomia para criar, que ele tenha autonomia para buscar, que ele tenha autonomia sobre o seu próprio corpo, que ele, né, envolva o outro na sua própria vida, que ele saiba pesquisar, que ele tenha condições mais para frente de ser um protagonista, de protagonizar a sua vida, ajudar a protagonizar a vida do outro, ou seja, entender o mundo do trabalho, fazer escolhas conscientes sobre o seu próprio futuro, é planejar caminhos de vidas alinhados com seus valores. É aí que vem a questão do protagonismo. Ser protagonista é trabalhar com ética, com seriedade, fazer o bem para o outro, também fazer bem a si mesmo. Isso, como que eu vou trabalhar o protagonismo na escola? Vou ensinar para os meus alunos como se faz uma ONG, como a gente faz um projeto nas periferias, como que nós podemos trabalhar no mundo, construir como um ser sujeito trabalhador, sem ser manipulados pela tecnologia, mas ser o manipulador delas. Então, como é que isso, né, se dá nesse processo todo, né? Só que eu estou um pouquinho segue. Então, é saber trabalhar com o outro e protagonizar isso. Na prática, né, como que seria isso aí? É a gente protagonizar, ensinar o aluno a ser protagonista. A argumentação, defender ideias, né? Já coloquei, com fundamentos, com projetos, debates, cultura, tudo isso ajuda nesse processo. O outro é autoconhecimento e autocuidado, é saber lidar, como se cuidar, como se equilibrar emocionalmente, como ser pessoas capazes de construir a sua felicidade sem diminuir a felicidade do outro. Como ele pode, o meu aluno pode conviver em sociedade respeitando os limites e das dores dos outros. Olha aí, esse ser integral que está posto na BNCC é isso, gente. Ou seja, o professor ele tem que ter essa capacidade de lidar com as diferenças, saber ser diferente. Empatia e cooperação, saber cooperar com o outro, saber ajudar o outro, fazer o bem para o outro. Quer dizer, tudo isso também, como é que nós podemos trabalhar os conteúdos, ou trabalhar de forma extra-sala, de forma que a gente vá trazer a empatia e a cooperação para dentro do contexto do educar. E responsabilidade, cidadania, ou seja, nós temos que ensinar aos nossos alunos que ele não pode construir só para ele. Ele tem que colocar o coletivo no mundo dele, nas perspectivas dele. O mundo só vai ser um mundo bom, um mundo justo, quando todos tiverem oportunidade. Se eu tenho a oportunidade, por que eu não vou colaborar para que o outro tenha também? Por que eu não vou dar... Só ligar a luz aqui. Por que eu não vou dar a possibilidade do outro? Qual atividade pedagógica eu posso fazer para fazer com que o outro também encontre a ação, encontre, né, o jeito e a forma de ser feliz? Então, tomar decisões éticas, inclusivas, sustentáveis, democráticas. Então, essas 10 competências, elas vão ter que perpassar todas as etapas da educação básica. Ok, gente? Então, isso é muito importante, e isso cai muito. E agora, muito mais no PND, com uma situação problema. Então, sempre coloca na hora de resolver o problema de vocês. A questão da democracia, a questão coletiva, a questão do protagonismo, do trabalho ético, tudo isso ajuda a vocês fazerem ou responderem a uma situação problema, ok? Então, gente, aí nessas 10 competências nós podemos agrupar em 3. Isso não vai cair, mas só para vocês tentarem entender esse processo como um todo. O primeiro é o saber, que faz parte, toda vez que a gente ouvir falar em cognitivo, nós estamos falando em saber, em conhecimento. Lembre-se disso, cognitivo está ligado a conhecimento. Então, quais
dessas competências estão ligadas ao saber cognitivo, o conhecimento, o pensamento científico e a comunicação e a argumentação. Então, esses fazem parte desse saber. Pode fazer, colocar isso num mapa mental para você ajudar vocês a entender. Não fazer prático, você saber fazer, de saber participar, de saber construir, de saber cantar, de saber desenvolver projetos, nós temos o quê? Repertório cultural, cultura digital e projeto de vida. E ser e conviver? É aquela relação com o outro, é o autoconhecimento, a empatia e a cidadania. Perfeito, pessoal? Isso é muito importante, vocês terem esse conhecimento, porque isso vai ajudar e muito a vocês entenderem, não só para a avaliação do PND, como para as outras avaliações que tiver e para a prática de vocês. Então, eu já coloquei isso, mas eu não vou ler tudo, só a primeira linha ali, para vocês verem que isso que eu estou falando, né? Está tudo baseado aí. Então, a BNCC afirma, de maneira explícita, clara, o seu compromisso com a educação integral. Integral, o que é? Trazer tudo o que dos 10 competências que vai trabalhar o ser humano por completo. Então, isso é o objetivo da BNCC. Eu não vou ficar aqui só para vocês em casa, vocês terem esse material, para vocês saberem, né, quais são as competências da educação infantil, as competências do fundamental, as competências do médio. Isso é mais para que vocês, eu coloque para vocês poderem depois fazer uma leitura sobre isso. Perfeito, gente? Então, agora nós vamos falar mais diretamente da BNCC da educação infantil. Então, a gente sabe que a educação infantil do 0 aos 5 anos, 11 meses. Então, qual é o objetivo? Qual é a finalidade da educação infantil para a BNCC? Então, no artigo 29, a educação infantil, vamos lá, é conceituada a primeira etapa da educação básica. Isso é fundamental. Qual é a primeira etapa da educação infantil? E tem como finalidade, olha isso, risca, tá? Coloca lá, qual a finalidade da educação infantil? Puxa a setinha. É o desenvolvimento integral, que nós já vimos, da criança até os 5 anos de idade, lembrando que até dos 4 aos 17, a professora fala, mas a educação infantil, do 0 aos 3 anos e 11 meses, ela tem que ser gratuita, mas ela não é obrigatória. Ok? Dos 4 aos 5 anos e 11 meses, ela é gratuita, mas também obrigatória. Toda criança dos 4 aos 5 anos e 11 meses tem que estar na escola. Vão vendo a criança até 5 anos de idade, seus aspectos físico, psicológico, social, complementando a ação da família e da comunidade. Vocês lembram disso? Lá nos primeiros, a educação é um dever do Estado, da família, complementado com a comunidade, com a sociedade, é um direito. Ok? Está aí. E aí, nessa etapa, do 0 aos 5 anos e 11 meses, aquelas competências têm que ser trabalhadas, aquelas destinadas, mais direcionadas às crianças, aos bebês, às crianças muito pequenas ou às crianças pequenas. No artigo 30, vai dizer que a educação, olha lá, a professora já falou, que a educação infantil será oferecida em creche para as crianças até 3 anos de idade e nas pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade. Guardem isso, tá? Ponham aí, vão fazer flechinha. Então, no artigo 31, ele vai dizer que na educação infantil, isso é BNCC, tá? É tudo buscado onde? Na EDB, na Constituição. Na educação infantil, a avaliação, isso, gente, despenca. Despenca, tá? Na educação infantil, a avaliação será feita mediante acompanhamento, registro. É portfólio, não importa. Não tem avaliação formal. Como que é feito? Por acompanhamento e registro do seu desenvolvimento. Ou seja, quais são as atividades,
As atividades estão contribuindo para o crescimento, para o conhecimento das crianças, as crianças que estão conseguindo alcançar os objetivos, as crianças que não estão, quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas com essas crianças para que elas consigam desenvolver dentro daquilo que nós dizemos que é o desenvolvimento normal, levando em conta que nem toda criança, nem todo ser humano aprende no mesmo tempo. Mas questões básicas de formação, a gente tem que realmente trabalhar para que ela consiga aprender, tá? Então, objetivo de promoção mesmo para o acesso ao ensino fundamental. É importante ressaltar que na educação infantil tem uma função pedagógica. Não é só colocar a criança lá. Não é só ir brincar no parquinho. Não é só... Aí nós temos que entender. Todo o processo educacional, ele tem um porquê. Eu tenho que saber por que eu estou fazendo. Eu tenho que ter consciência do que eu vou praticar. Por que eu vou praticar? Como eu vou praticar? Onde eu vou praticar? Função pedagógica, um trabalho que toma a realidade dos conhecimentos infantis como ponto de partida e os amplia através de atividades que têm significado concreto para a vida das crianças. Não adianta, não adianta. E para nós é difícil, muitas vezes, ficar ouvindo. Imagina as nossas crianças. Quanto mais ações concretas nós trabalharmos, mais condições nós temos da criança aprender, porque aquilo faz sentido para ela. Lembra que a professora falou que nós só aprendemos aquilo que faz sentido? E, simultaneamente, assegura a aquisição de novos conhecimentos. Diante disso, é importante que o educador na educação infantil preocupe-se com a organização e aplicação das atividades, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da criança do 0 aos 5 anos. Então, eu tenho que ter clareza do que eu vou fazer, tá? Então, a educação infantil, ela tem aqui, a professora vai pular, porque eu vou trabalhar aqui, tá? E agora é aqui, né? Só para a gente ter uma visão, para começar a entrar lá nas áreas de conhecimento. A base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera de todos os estudantes, eles acompanham o resto da vida. Então, desde pequenininhos, desde lá do nenenzinho, a gente tem que trabalhar as questões éticas, políticas, estéticas, ou seja, traçado pelas diretrizes curriculares, por quê? Porque isso vai fomentando. É como se fosse um degrau. À medida que a criança vai crescendo, esses conceitos eles vão sendo ampliados. A ética ele tem 2 chocolates, outro não tem, vamos dividir. Isso é uma questão ética, porque não quer que ninguém passe fome, que ninguém tenha vontade. São essas pequenas ações que vão transformando e dando sentido à educação. Vou pular isso aqui, porque é mais ou menos aqui. Agora, educação infantil na BNCC, aqui também, como eu já falei, vai puxar lá da LDB, perdão, da Constituição, depois da LDB, isso aqui é só para a gente colocar, porque o que a BNCC define como educação infantil está também na LDB, está também nos outros documentos, ok? E aqui eu já coloquei para vocês, que a educação infantil marca o começo do processo educacional. E, muitas vezes, é o primeiro contato que a criança tem com o coletivo. O processo pedagógico nessa etapa acontece basicamente, isso cai muito. Brincadeiras, tá? Interações, nas suas relações de de brincar e de interagir com o outro. Isso cai. Já caiu várias vezes, as pessoas confundem, tá? Em que a criança, de acordo com as oportunidades, aprende e se desenvolve. Pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC, as brincadeiras dentro da escola devem oportunizar a expressão dos afetos, que acabei de falar, de ajuda, mediação das frustrações, resolução dos conflitos e regulação das emoções. É claro que, além das aprendizagens, daquilo que faz parte da base. Ou seja,
pré-escola é o lugar do envolvimento, da fantasia, das interações, das brincadeiras, mas também do afeto, da alegria, do companheirismo, da ética. Isso é muito importante vocês saberem, né? Então, gente, os eixos estruturantes que a gente fala, né, que são esses dois, interações e brincadeira, então eu vou falar sobre isso aqui, tá aqui. Esses são os eixos estruturantes. Quais são eles? Interações, a relação da criança com as outras crianças, com o professor, e também as brincadeiras que são praticadas, esses são os eixos estruturantes da educação. Isso leva ao quê? Aprendizagem, desenvolvimento e socialização. Que tudo isso que está aqui está lá dentro das 10 competências. Então, agora, a educação infantil ela trabalha com dois conceitos fundamentais, duas linhas importantíssimas. A primeira são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, ou seja, fazem parte do texto da Base Nacional, ou seja, que toda criança ela tem direitos de aprendizagem para que ela possa se desenvolver. Então, quais são elas? Isso cai muito, gente. A hora que eles pedirem educação infantil, o que eles vão pedir na BNCC é esse direito de aprendizagem e desenvolvimento. Ou seja, quais são elas? Né? Quais são eles? Brincar, conviver, explorar, participar, expressar e conhecer-se. Tudo isso aqui está parte do quê? Dos dois eixos estruturantes. Brincar, está lá. Explorar, faz parte do conhecimento, faz parte da vivência, da brincadeira. Conviver, faz parte do quê? Dos eixos estruturantes. Brincar e conviver, né? Explorar, tá ali, expressar, participar, conhecer-se. Então, esses são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento que estão postos na BNCC. Então, isso você também vai colocar. Direito de aprendizagem. Pois a Tainá vai fazer para vocês, né, o mapa. E ali, o mapa mental, nós vamos estar aí vendo para a gente dar ênfase a esses direitos de aprendizagem. Agora, eu coloquei aqui, da mesma forma que eu coloquei dos 10 competências, ou seja, o que cada um é. Mas é tranquilo, porque tem tudo a ver. Se a gente fala conviver, o que a gente entende por conviver? Interagir, participar, conviver, né? Oportunizar, tudo isso. Então, o primeiro direito é o conviver. Garante o direito de interagir. Então, você fala, quais são os eixos estruturantes? Brincadeiras e interação, né? As interações. Então, garante o direito de interagir com as outras crianças e adultos em grupos de diferentes tamanhos e contextos. Então, ela vai ter que interagir. O objetivo: ampliar a comunicação, aprender a respeitar as diferenças culturais e individuais, desenvolver a empatia e construir as noções de vida em sociedade. Então, essa é o primeiro contexto, deixa eu ver se alguém aqui. O primeiro contexto dos direitos de aprendizagem. O segundo é brincar. Criança que não brinca não é criança. Então, assegurar brincadeiras cotidianas, diversos momentos, espaços, linguagem, o objetivo. É o brincar. É o brincar. Criança tem que brincar. Criança tem que interagir. Criança tem que socializar. Depois, o terceiro, participar. Ou seja, participar é levar as crianças a interagir com as atividades da escola. Que ela possa participar, que ela possa dar suas opiniões, que elas possam conviver. Ou seja, né, tá aqui, garante a participação ativa da criança na rotina escolar e no planejamento das atividades. O objetivo, a senhora já falou, lá para estimular o protagonismo, ou seja, está aqui, né, e a autonomia, a tomada de decisões. A criança opina na escolha de brincadeira, organização dos cenários e regras de convivência em grupo. Ou seja, a criança passa a ser criança e também construir a sua participação na vida do coletivo.
A próxima é explorar, ou seja, isso a gente sabe, vai explorar como tocando, fazendo um gesto, som, música. Ela vai explorar o ambiente, a natureza, a tecnologia, a arte, tudo isso. A criança tem que explorar, tem que saber diferenciar. O objetivo é estimular a curiosidade científica e artística. Aprender por meio do manuseio direto de materiais concretos e do contato direto com o mundo físico e cultural. Depois vem expressar. Como? Através do teatro, das manifestações culturais, através de jogos, danças, música. Ela tem que se expressar. Ela tem que deixar o corpo falar. Ela tem que sonhar. Ela tem que dançar. Ela tem que pular. Ela tem que dialogar, né? Assegura expressar, ou desenvolver diferentes formas de linguagem, verbal, corporal, dramática, né? Curso, forma de acolhedora, sem julgamento. A criança tem que ser o que ela quer ser. E aí, o último, né? Conhecer-te, ou seja, eu não tenho como fazer nada se eu não me conheço. Quem sou eu no mundo? Nas relações interpessoais, na questão social, na questão cultural. Eu tenho que estar no mundo. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que perceber que eu sou bela. Apesar de todas as dificuldades, as nossas crianças são belas. Não importa quem seja. É trazer isso, que a beleza física não é nada. O que é importante para a criança é que ela perceba aquilo que está por dentro dela. Então, esses processos todos também estão dentro das competências, das 10 competências. Isso cai. Quando se tratar de educação infantil, isso é uma das questões que mais cai. E aí tem outros também, né? Então, esses campos de experiência de aprendizagem constituem o arranjo curricular que acolhe as situações das experiências concretas de vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. A definição de denominação dos campos de experiência também se baseia naquilo que estava nas diretrizes curriculares da educação infantil, né? Que foi aí absorvida pelo BNCC em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser propiciados às crianças associadas às suas experiências. Ou seja, a criança tem que ser um ser integral. Não somos nós, professores, que vamos construir isso só. Nós vamos dar todo o suporte, nós vamos direcionar, mas a criança ela tem que propagar. E aí, gente, esses são os campos de experiência, a doutora já falou, tá? Essa que questiona, levanta hipóteses, nós já falamos sobre isso. E agora nós temos aqui também esses campos de experiência. O que é? Agora nós temos algo muito mais que vai trabalhar aqueles eixos todos, trabalhar as competências, mas trazer agora para o campo da aprendizagem. Ou seja, como esses campos de experiências fundamentam, dão sentido à aprendizagem. Primeiro é o eu, o outro, o nós. Quem sou eu? O professor acabou de falar. Quem é o outro? Quem sou eu? Quem é o outro? Quem somos nós na sociedade? Qual é o papel que a gente ocupa? Depois, o corpo, gestos, movimentos, ou seja, a dança, a música, a lateralidade, que eu vou falar depois também, né? Depois lá nos traços, a criança interpretar, a criança dançar, pular. Então, esse é o outro, é o campo, né? Corpo, gestos e movimentos. O outro é escuta, fala, pensamento, imaginação. A criança saber escutar, ensinar a criança a ouvir o que o outro tem a dizer. Dar a ela o direito de dizer e pedir para que o outro escute o que ela quer dizer. Tá? Que ela possa imaginar, que ela possa criar, que ela possa pensar. Tudo isso faz com que a criança efetive o seu papel de ser criança.
traço, som, corpos, imagem, né? E vai trabalhar toda a lateralidade fina, grossa, ou seja, é a criança transformando o corpo. Brincar de amarelinha, brincar de pique-pega, brincar de corda, isso tudo ajuda a criança nas suas relações. E outro, espaço, tempo, quantidade, professor trabalhar, coisa fria, quente, o que tem mais, o que tem menos. E aí trazer isso para o campo da realidade. Será que quem tem mais dinheiro é mais feliz do que não tem? O outro pode sofrer porque não tem, mas é feliz porque tem estrutura, tem condições de sobreviver. Eu sempre falo, é jogar lápis no chão. E aí vocês vão analisando quais são as cores mais bonitas para vocês. É vermelho, é cor de rosa, é o amarelo, o azul, o marrom e o preto ficam fora. E aí trabalhar isso, trazer para o campo humano. Por que o preto é feio? Por que o marrom é feio? Então, são essas relações que a gente trava com as crianças que possibilitam as nossas crianças serem seres integrais. Então, gente, esses são os campos de experiência, está aí aqui, e tudo que a professora falou está aqui, eu já falei sobre isso, dei uma lida nisso. Então, esses campos de experiência são fundamentais e caem também, como caem as competências, como caem também, ok? E aí, gente, nós estamos aí caminhando um pouquinho para quase o final disso. Como eu disse para vocês, a educação infantil ela é dividida, fechou aqui, por idade, visão por idade, tá? Então, na educação infantil, nós dividimos em 3. Os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Aquilo que nós vamos fazer com os bebês não é as mesmas atividades que nós vamos fazer com as crianças pequenas, ou com as crianças muito pequenas, ou com as crianças pequenas, mas são atividades que vão possibilitar a gente fazer depois. Ela vai dar suporte para isso. Então, dentro de cada campo, em vez de habilidade, há objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que a BNCC vinculam 3 detalhes. Os bebês, que vão de 0 a 1 ano e 6 meses de idade, isso já caiu em 2 concursos que eu vi. Então, vamos lá. Então, a gente considera, a BNCC considera bebês as crianças do 0 a 1 ano e 6 meses de idade. Crianças bem pequenas, aquelas que vão de 1 ano e 7 meses até os 3 anos e 11 meses, ou seja, aquela que antecede diretamente a pré-escola, e as crianças pequenas dos 4 anos aos 5 anos e 11 meses. Isso que é importante, gente. Mas lá, visão. Bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Do 0 ao 1 ano e meio, bebês. De 1 ano e meio aos 3 anos e 11 meses, crianças bem pequenas. E dos 4, né, até os 5 anos e 11 meses, as crianças pequenas. E aí, dentro de cada uma dessas divisões, de cada uma dessas etapas, as ações vão ser diferenciadas, mas sempre dando suporte à próxima. Então, aqui está isso aqui que a professora falou, né? E aí que eu falei, cada campo, cada atividade direcionada para cada etapa. Então, isso aqui é só para a gente saber se não, geralmente não cai, tá, gente? Mas é importante para quem tiver um tempo poder ler. Esses daqui são o EIC, que é educação infantil, tudo isso, o 02, a etapa 2, ou seja, crianças bem pequenas, traços e sons, tudo isso está aí, tá? Isso não cai, mas é importante vocês terem. Então, gente, agora só dando fechadinho, fechando, a educação infantil está organizada em, isso é importante, eu fiz aqui o quê? Um resumo para vocês. Direito da aprendizagem e desenvolvimento, ok? Que são aqueles 6 lá que nós trabalhamos, os campos de experiência que nós acabamos de trabalhar, e os objetivos da aprendizagem e desenvolvimento, ou seja, cada um tem os seus objetivos. Além desses aspectos, é importante você saber que toda a ação pedagógica da educação infantil está
fortalecida, está embasada, está no eixo estruturante. Quais são eles? As interações e as brincadeiras, ou brincadeiras e interações, tanto faz. Então, todas as atividades envolvidas têm que levar a esses eixos estruturantes, tá? E a BNCC enfatiza que, nas últimas décadas, vem se consolidando uma concepção que vincula cuidar e educar como indissociáveis na educação infantil. Por quê? A criança precisa de cuidado. Não adianta você largar a criança, ela tem que ser cuidada. E, ao mesmo tempo, ela tem que ser educada. Entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo. Sendo assim, não se deve priorizar nenhum nem outro, mas eles têm que caminhar juntos. Então, os campos de experiência constituem um arranjo curricular que acolhe situações das experiências concretas de vida dos cotidianos das crianças e seus saberes, entrelaçando aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Então, aqui vai falar um pouquinho, que nós já falamos, dos eixos estruturantes, e aqui, para a gente fechar, nós temos agora a transição. O que seria? A passagem da educação infantil para o ensino fundamental. Ou seja, nós estamos saindo de uma etapa onde o brincar, onde o relacionar é fundamental, são duas funções fundamentais. Para quê? Para dar base, para fazer a transição de uma passagem para outra. Então, a transição entre essas duas etapas da educação básica requer muita atenção, para que haja equilíbrio entre mudança introduzida, garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com o conhecimento. Assim, como a natureza das mediações de cada etapa. Torna-se, então, necessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação, tanto para as crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe, o que ela foi capaz de fazer, e uma perspectiva de continuidade do seu percurso educativo. Para isso, as informações contidas em relatórios, portfólios, então, isso como são as crianças são avaliadas. Elas são avaliadas em relatórios, em portfólios, ou qualquer outro tipo de registro, desde que mostre qual o desenvolvimento daquela criança. Perfeito, gente? E aí, nós encerramos, deixa eu tirar aqui. Só um minutinho para a gente voltar. Então, pessoal, essa é a parte extremamente importante. Então, como eu disse, nós agora fizemos a educação infantil e a passagem da transição. Na próxima aula, amanhã, a gente vai trabalhar o ensino fundamental e depois, que aí nós vamos as etapas, tal, e depois vem o ensino médio. E aí a gente encerra a BNCC também, então a gente encerra a LDB, falamos um pouco da Constituição, da LDB, da BNCC. Semana que vem nós vamos ter o ECA, e como eu disse, eu não vou entrar no PNE agora, porque o PNE é bem extenso, a gente tem que entrar mais na prática pedagógica, né? E aí a gente começa a trabalhar mais aquilo que é direcionado para a parte específica da educação. Ok, pessoal? Essa aula vai ficar gravada, está sendo gravada, e nós vamos aí, né, estar colocando o mais rápido possível para que vocês tenham acesso a esse novo conhecimento. No mais, eu agradeço, tenham um bom dia, uma boa noite. Tchau.